Paz do Senhor, tudo bem? Respondendo as perguntas, pastor, o que o senhor faria se alguém da sua família fosse violentado? Pergunta polêmica. Pergunta polêmica. Bem, essa é uma pergunta difícil. Difícil porque toca numa parte muito sensível da nossa vida, que é a nossa família. Se alguém da minha família fosse violentado, como pastor e teólogo, eu preciso lembrar que a Bíblia diz em Romanos 13 que a Bíblia nos ensina, né, que Deus estabeleceu autoridades para fazer justiça e que é papel delas punir o malfeitor. Em Mateus 5:44, Jesus nos diz que nós devemos amar e até orar por aqueles que nos perseguem. Então, biblicamente, eu deveria conduzir essa pessoa à justiça, deixar que a lei cumpra seu papel e no meu coração eu trabalhar para perdoar essa pessoa. Vai ser difícil, mas biblicamente eu tenho que fazer isso. Mas isso vai ser polêmico agora. Mas como ser humano, como pai, como marido, eu preciso confessar uma coisa. Eu sei que a minha carne reagiria com ira. A dor e a indignação talvez me levassem a querer fazer justiça com as minhas próprias mãos. Com certeza, com certeza. Por isso que eu disse que é polêmico, né? Porque eu tenho que passar para vocês uma palavra pastoral, mas é um ser humano. Um ser humano é regido pelas emoções. Eu sou um ser humano, eu sou pastor, eu tenho que pregar e ensinar a Bíblia para vocês, mas eu sou um ser humano. Então, existe a possibilidade, sim, de que eu quisesse, de eu querer fazer justiça com as próprias mãos. E se eu cedesse a isso, eu não estaria agindo como Cristo me ensinou, e sim como um homem dominado pela raiva, e isso, espiritualmente, me colocaria longe da obediência e da salvação que Deus oferece. Por isso, essa é uma luta interna entre o meu impulso humano como pai, como marido, de querer fazer justiça com as próprias mãos e a obediência a Deus. E nesse conflito eu tenho que lembrar vocês que é preciso seguir Jesus, e Jesus nos diz que nós devemos carregar a nossa cruz, não uma espada. Essa confiança de que Deus ele é um justo juiz e que um dia toda injustiça será julgada, nós vemos isso, por exemplo, em Hebreus 10:30, que fala que Deus fala que a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, por mais que doa a dor de sofrer uma situação dessa, como pai, como marido, a minha resposta precisa ser bíblica. Precisa ser bíblica. E a resposta bíblica é entregar o agressor à justiça dos homens, e o meu coração que busca a justiça com as próprias mãos, entregar a justiça de Deus. Porque no fim não é apenas a minha reação que está em jogo, é a minha alma. Mas, que nem eu falei aqui ao longo do vídeo,
como pastor, como cristão, eu tenho que aconselhar o perdão, sendo sincero e polêmico, como homem carnal, eu não sei se eu não reagiria à forma mais violenta de justiça. Justiça com as próprias mãos. E se eu reagisse à justiça com as próprias mãos, eu saciaria a minha ira, a minha vingança aqui na terra, mas eu perderia a minha salvação.